Visualiza essa cena comigo. Você está em uma reunião de design review e aí você pergunta para o time: o que vocês acharam? E a resposta é sempre a mesma: ah, está ótimo, parece bom, podemos seguir. Mas você sabe lá no fundo que não está ótimo. Esse silêncio normalmente não é um sinal de harmonia, ele é um sinal de medo do conflito, né? E se o seu squad tem medo de dar um feedback sincero, eu sinto te dizer que a mediocridade do seu produto é só uma questão de tempo, né? Porque você está trocando a verdade pelo conforto. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro e aqui no Produtos Impactantes a gente lida com a parte mais difícil da gestão de produto, que é a parte humana, né? Hoje vamos falar sobre como o PM deve gerenciar o medo do feedback negativo para acelerar a curva de aprendizado do time. Seu objetivo não é eliminar o conflito, é torná-lo produtivo, né? Então o PM sênior ele não foge da tensão, ele é estrutura de forma segura. Então vamos começar. Bom, a raiz do medo, ela é muito simples, tá? O feedback frequentemente é tratado como uma crítica pessoal, né? Então, olha, não acho que essa priorização está ruim, esse código não está legal, essa integração acho que vai quebrar e etc. Então, quando o feedback ele é assim, né, o instinto de defesa do ser humano ele é acionado, né? Então a polidez tóxica, né, a falta de sinceridade para evitar a briga mata a inovação. Isso acontece porque o PM não estabeleceu um sistema de segurança, né? O designer que não critica o plano do PM ou o engenheiro que não compartilha a sua opinião com relação a uma decisão de uma release, etc., né? Ele está promovendo, ele está protegendo, na realidade, está protegendo o relacionamento, né? Mas sabotando o produto. Então, o seu papel ele é garantir que todos entendam que o feedback não é sobre quem errou, né? É sobre o que precisa ser melhorado, tá? E eu acho que aqui tem um ponto bem interessante que eu gostaria de compartilhar, né? Que eu gostaria muito que você incorporasse, tentasse incorporar, que é você deve liderar dando o primeiro exemplo do feedback negativo, né? E recebendo esse feedback negativo, né? Eu vou explicar. Se você sempre apresenta, tá, suas ideias como algo finalizado, sem falhas, você está inibindo a crítica, né? Então você precisa ativamente criar hooks para o feedback, tá? O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que é bem interessante e muito é, relevante e efetivo, né? Que você mude a sua frase para quando você apresentar algo, ao invés de você perguntar o que vocês acharam, né? Que normalmente gera um silêncio, né? Vocês mudem para algo como: olha, eu estou 70% confiante de que essa solução vai funcionar, mas eu estou insegura sobre determinado ponto, né? Será que vocês podem me ajudar a derrubar essa ideia, a conversar sobre isso, a elucidar essa minha dúvida? Veja que aqui você se coloca em uma posição de vulnerabilidade, né? Convidando o time a te ajudar e não a te julgar, né? E faz total diferença. Porque o PM sênior, normalmente, ele não espera o feedback acontecer, ele o estrutura, né? Ele usa 3 técnicas comportamentais, que inclusive são 3 técnicas que capturadas aí da minha vivência, da minha experiência e que são realmente efetivas na prática, e eu estou trazendo aqui para vocês. A primeira técnica é a regra do não pergunte se não for usar, tá? Então, nunca peça feedback sobre algo que você não está disposto a mudar. Isso eu acho que é muito básico, né? Mas as coisas básicas também precisam ser ditas, né? Então, nunca peça feedback sobre algo que você não está disposto a mudar. Porque se você pede, o time investe energia, né, para te dar aquele feedback, né, uma energia cognitiva, digamos assim,
E se você ignora esse feedback, a próxima vez que você pedir, eles vão ficar em silêncio, sabe? Realmente vai ter ali um gap comportamental, digamos assim, né? De atitude, digamos assim, que vai fazer diferença no dia a dia conforme o tempo vai passando. Então, se não puder, tá? Se você não puder usar o feedback, digamos que seja um feedback até voluntário do time, né? E você não puder colocar em prática esse feedback, explique o porquê do porquê você não vai conseguir colocar em prática, né? Coloque ali os seus pontos para que as pessoas entendam, né? Agradecendo a contribuição, mas explica por que não poderá realmente você colocar em prática, né? Isso mantém o ciclo da confiança vivo, né? Você cria ali realmente elos de confiança, você fortalece esse elo e você cria você deixa as pessoas à vontade, né? As pessoas se sentem à vontade porque elas entendem o porquê por trás daquilo. Isso é fundamental. A segunda técnica é estruture o feedback não pessoal. O que eu quero dizer aqui? Adote formatos que tirem o foco da pessoa, né? Então você usa a estrutura. Olha, eu observei observei X, observei que o fato tal, e isso gerou um impacto X lá no produto, né? O que a gente pode fazer para que o sistema, né? E aí, sei lá, o processo, o design, o código, enfim, garanta um resultado melhor e etc. Nunca use a palavra você no feedback negativo sobre performance, né? Fale sobre o sistema ou o artefato, tá? E a terceira técnica é o ritual da melhoria da semana, tá? Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia por trás? É que você utilize ali algum momento da sua semana que você já tenha com seu time, de preferência que seja uma reunião que seja você com seu time, não tenha ali nenhuma liderança ou área de negócio, etc., mas você com seu time, algum momento um momento dentro da sua semana que você já tenha com eles e você pegue ali alguns minutos, né, um tempinho logo no início da reunião, de preferência, que você vai utilizar, de repente, introduzir um check-in, né? Um check-in rápido ali nessa sua reunião, onde cada pessoa, inclusive você, vai compartilhar um ponto de feedback sincero, né? E que não seja algo pessoal, né? A gente está falando aqui de algo de feedbacks que não são relacionados às pessoas, né? Principalmente quando é algo negativo, lembra daquela regrinha básica lá do início, que a gente aprende já na escola da tieteteca, né? Você não dá feedback negativo na frente, pessoal, na frente de outras pessoas, né? Isso é básico, já sabemos disso. Mas então você vai escolher, selecionar um momento ali daquele seu encontro, né, semanal, e vai criar esse ritual da melhoria da semana, que você escolhe um momentozinho e aí cada um compartilha um ponto de feedback sincero sobre o processo ou sobre algum artefato que pode ser melhorado, né? Sempre com foco em melhoria, não é ali um momento de desabafo, de crítica, de meter pau em alguma coisa, mas e sim em focar em melhoria. Então, isso normaliza a crítica construtiva, né? E aí o que a torna, né, uma parte esperada e segura do trabalho, porque se toda semana as pessoas podem não que todas sejam obrigadas, às vezes a pessoa não tem nenhum ponto para compartilhar, mas se toda semana elas se sentem à vontade para poder trazer ali algo que entendeu como um ponto de melhoria e que o time abrace isso faz total diferença. Você não precisa esperar um ciclo finalizar para que todo mundo ali numa sessão de retrospectiva, caso isso faça parte do seu contexto, que cada um compartilhe, né, os pontos de melhoria, o que foi bom, o que não foi bom, e etc. Mas e sim, quando você utiliza isso na semana, isso é bem interessante, sabe? Aquele momento ali, até de repente escolhe um dia na daily, toda sexta-feira, toda daily de sexta, ao invés de no final da daily se falar sobre as atualizações de fofocas, né? Que eu sei que isso acontece.
dedica um check-in logo no início da reunião para que as pessoas falem, ou no final também um check-out, enfim, aí conforme você achar que faz mais sentido, né? Mas isso é super interessante e isso já vai meio que amaciando ali o time, né? O time já vai ficando mais solto, já vai entendendo que eu pertenço a esse espaço, aqui eu tenho liberdade, aqui eu tenho, as pessoas respeitam meu ponto de vista, você se discute em cima daquilo, isso é bem legal, tá? E aí eu queria que, caminhando aqui para o fim, né, lembrar, né, que o verdadeiro inimigo da performance não é o erro, né? É o silêncio sobre o erro, né? Então a sua cultura de feedback, ela é um reflexo direto da sua segurança como PM, tá? E gente, realmente aqui já finalizando, eu queria entender de você qual foi o feedback aí mais sincero e doloroso que você já recebeu aí no squad e que te fez melhorar de verdade, sabe? Compartilhe a sua experiência, né? Vamos construir aqui uma, uma comunidade, uma galera que prioriza de verdade, que prioriza a verdade sobre o conforto, né? E é isso. Acho que ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido a minha companhia, como eu curti a sua. E até a próxima. Tchau, tchau.